faz uma análise conjunta de todos os nematóides. Mas nós temos três importantes, né? Vocês viram lá que a segunda doença mais importante para a cultura do algodão, ele é considerado nos nematóides. Então, a Meloidose incógnita, o nematóide das galhas, né? O reniforme, Rotilenchus reniformes, e o meloidógeno das lesões radiculares, né? O Pratylenchus brachyurus para o algodão. Então, o nematóide, né, o meloidógeno incógnito, ele pode produzir aqui agora um padrão de uma clorose internerval, que é o que a gente chama, né, um padrão muito próximo aqui, ó, essa é a ilustração do sintoma carijó, que é esse amarelecimento internerval. Então, vocês vão ver, em feijão isso acontece, em soja isso acontece, quando você tem problemas de absorção de água, de componentes, problemas no solo, que não somente é doença, né, vocês vão ter doenças abióticas que vão provocar também esse sintoma carijó. E o grande aspecto marcante, né, você viu uma planta com subdesenvolvimento, com sintoma carijó, né, você vai arrancar essa planta, vai analisar essa raiz, e aí é um grande marcador de, né, meloidoginoses, né, nematóide de galha, é a presença dessas galhas. Às vezes, em algumas culturas, elas são muito protuberantes, muito bem desenvolvidas, em outras, eles são galhas um pouco menores, mas elas estão presentes, por causa às vezes, o diâmetro da raiz é muito pequeno, né? Então, são circunstâncias que vocês devem olhar. Então, observar, e aí vocês vão observar a questão do tamanho reduzido de meloidose. Sobre esses três nematóides de importância para o algodão, reniformes, meloidose incógnita e Pratylenchus brachyurus. E aí vocês poderiam me perguntar, quais deles são mais importantes, mais frequentes para a cultura do algodão, já que eles são tão importantes, né, já que eles são a segunda doença mais importante para o algodão. Então, o que acontece? Sem dúvida alguma que o meloidose incógnita é considerado o mais agressivo, o mais destrutivo para a cultura do algodão. O Rotilenchus reniformes é considerado mais persistente e nas diversas regiões de produção de algodão, provavelmente pela questão de soja, de outras culturas, né, que vocês vão encontrar, né, gramíneas, o Pratylenchus brachyurus, ele é mais frequente nessas regiões. Então, o que acontece? Então, as perdas de produtividade, elas são consideradas, registradas na literatura, em cima de Rotilenchus reniforme e de meloidose incógnita. Então, existe muito pouca evidência para a cultura do algodão. Veja bem, estou falando do algodão, não estou falando de soja. Pouca evidência de perdas em produtividade causada por Pratylenchus brachyurus. Talvez isso seja uma questão de tempo, como foi para a soja. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um levantamento no ano de 2012 a 2013, pegaram 1.162 talhões. Você sabe que os nematóides, eles podem ser analisados tanto por extração em plantas, em raízes, ou como extração de solo. E aí, o que eles observaram dentre esses três nematóides? Então, de todas essas amostras analisadas, 23% era de meloidose incógnita, que é muito destrutivo, 10%, né, era de Rotilenchus reniformes, eu digitei errado aqui, desculpa, 23% de Rotilenchus reniformes, 10%, né, de meloidose incógnita e de Pratylenchus brachyurus, 96%. Então, ele era muito frequente nessas amostras que foram analisadas. E desses Pratylenchus, normalmente, ele vai causar maior dano, né, no algodão, se tiver uma consonância, né, um sinergismo com fertilidade, né, problemas de fertilidade, problemas de textura de solo e compactação, aí você vai ter, associado a essas condições, você vai ter um dano maior, né, de necrose radicular, porque ele é o nematóide das lesões radiculares. E, com relação ao meloidose incógnita, né, então existe meloidose incógnita, que é o mais agressivo, existe um que a gente chama de, para algodão, um complexo chamado de FUSNEM, né? Enfim, só um código, em que o nematóide de galha, ele provoca a abertura, provoca o ferimento na raiz de algodão, e em contrapartida, o fungo, né, o fusário que está presente no solo, vai fazer, o ferimento provocado na raiz do algodão, vai ocasionar uma predisposição da planta a murcho de fusário,
né? Então você vai ter esse complexo desses dois patógenos, o meloidógeno incógnita, favorecendo a incidência de fusário, porque ele vai provocar ferimentos e o fungo vai se desenvolver, provocando a mancha. Então, aqui, algumas galhas marcadas, né, de meloidose incógnita. Então, ele provoca subdesenvolvimento, sintoma carijó. Na verdade, esses aqui são sintomas dos 3 grupos de nematóides, né, que eu falei para vocês, né, do Botulinum, do meloidógeno e do Pratilento. E o que se recomenda, geralmente, é de 60 a 90 dias após a semeadura, a análise do solo e a análise da planta, para justamente verificar qual é a população que está presente na sua área produtora. Então, aqui 2 ilustrações, as galhas em raízes, né, de algodão. Então, ele vai formar galhas, normalmente você vai encontrar os sintomas, né, de reboleiras bem definidas, que é a característica de meloidógeno em algodão, folhas com sintomas carijó, né, e a redução do tamanho da planta. Então, essa questão da reboleira, por exemplo, quando se fala do Rutilentus reniformes, né, também alguns autores falam que as reboleiras, se aqui é bem definido quando é meloidógeno, as reboleiras não são tão definidas quando a planta de algodão está infectada por Rutilentus. Mas isso é uma questão bastante genérica, então o que se recomenda mesmo para ter certeza sobre questões de incidência é fazer a análise do solo, né? A perfeita e correta diagnose necessita, né, da análise do solo e da planta para que você, né, não faça, né, não adivinhe uma situação. Então, isso daí são alguns vestígios que vão servir como, né, um indício de que você necessita investigar. Tá? O meloidógeno, né, então ele tem várias estruturas, né, o controle visa, você tem impedir a entrada dele nas áreas, os nematóides como um todo, nas plantas são assim, mas para a cultura, né, do algodão, você tem práticas, a prática mais recomendada, mais eficaz, é chamada do controle genético, o controle cultural e o controle químico e biológico também são empregados, né, as táticas de manejo integrado para a cultura do algodão. Então, vocês vão ter, é o mais eficiente, então, para reduzir a população de nematóides, então, vocês vão ter, vocês têm para meloidógeno incógnito, para Rutilentus reniformes, fontes de resistência, fora do Brasil, mas para serem comercializados no Brasil, não tem variedades resistentes para esses 2 nematóides. E Pratilento braquiurus também, não tem algodão resistente a Pratilento braquiurus. Talvez o pessoal do melhoramento está trabalhando isso. O que existem são variedades que a gente chama de tolerantes, que vão variar a sua população de acordo com as condições favoráveis ou desfavoráveis para essa população no campo, né? Então, o agrônomo vai ter que trabalhar para que essa população reduza. Trabalhar como? Talvez com controle cultural, colocando não hospedeiros. Então, no caso de meloidógeno incógnita, aqui eu coloquei, existem 7 tipos de não hospedeiras, ou então plantas em que vão ter um impacto no fator de reprodução do nematóide, como crotalares, amendoim, enfim, e outras, né? O Rutilentus reniformes tem outras opções, né, de não hospedeiras, 11 tipos, sendo braquiárias, mucunas, etc. E Pratilento braquiurus tem, né, uma amplitude um pouquinho menor, 5 tipos, girassol, milheto, que para vocês trabalharem com essa redução de população e, consequentemente, o problema causado por esses 3 nematóides, eles não se ampliam. E é claro que isso vai ter uma conexão com, com a tolerância das plantas a essas populações no campo. O controle químico, vocês têm abamectina e tiocarb como tratamento de sementes. Existem também opções de suco de cultivo, como caduzafos, né, ou carbofuran. E também você, né, tem várias opções de ingredientes ativos compostos de fungos, né, agentes de controle biológico, como pasteura, Paecilomyces, Poconia, né, e Trichoderma e bacilos utilizados para controle. Né, lembrando que o controle biológico, né, no solo, ele tem a ver com questões de
você aumentar a população, né, desse agente de controle biológico nesse solo de tal forma que o número de propágulos do patógeno ele se reduza proporcionalmente, e aí nessa questão de manutenção do equilíbrio, você vai ter esses fungos benéficos atacando, impedindo o aumento, né, da proliferação desses nematóides no solo ou fitopatógenos do solo. Então aqui o Rhotilencos, né, ele vai provocar, como eu tinha falado para vocês, né, maiores, vão ter reboleiras, mas elas não vão ser definidas. Eles também têm um sintoma carijó, aderência, né, vocês vão ter uma aderência dessa massa quando se arranca a planta, vocês vão ter um aspecto que essa raiz vai ficar meio suja, porque a massa de ovos vai ficar presa, e essa massa de ovos vai agregar partículas do solo. Como característica dos nematóides, vocês vão ter redução de tamanho também, né? Então, o nematóide, como o próprio nome está falando, formato de rio. Aqui uma visão, né, um pouquinho mais detalhada, né, de nematóide conectado, né? Então, ele é semi-endoparasita, o Rhotilencos, prefere solos com textura fina. Então, essa questão da textura, característica física do solo, isso é muito importante para muitas interações de nematóides com as culturas. Eles têm de 1,2 metros de profundidade, vocês podem encontrar até 1,2 metros de profundidade, mas a maior população geralmente é encontrada de 20 a 40. Então, vocês encontram mais Rhotilencos em algodão de 20 a 40 do que 0 a 20. E olha que coisa interessante, né? Ele, né, igual vocês têm amigos que às vezes se dão bem, né? Vocês não se bicam, né? O Rhotilencos reniforme, ele não bica com meloidógeno incógnito. Então, geralmente, vocês vão ter, às vezes, num cultivo de algodão, Rhotilencos reniformes com pratilencos ou meloidógeno com pratilencos, mas nunca. Então, é muito raro você encontrar Rhotilencos juntos com meloidógeno incógnito, provavelmente por relações de parasitismo no sítio, né, de competição por sítios de parasitismo. Aqui o pratilencos, né, a foto, me perdoem, mas foi a única que eu consegui. Então, esse aqui é um relato de ocorrência, né, de meloidógeno no Mato Grosso, em 2004, acho que foi o primeiro relato. E aí a questão do sintoma carijó, escurecimento, né, da raiz, que é característica, né, do gênero, né, em várias culturas, e redução do tamanho, tá? E agora vamos mudar, né, falei de vírus, falei de nematóides, e agora vou falar de bactérias, né? Existem duas bactérias importantes,